Fala pessoal, caso chocante vai contar o caso de Fabíola Regina Coalho. Esse caso aconteceu na cidade de Maringá no começo dos anos 2000. A história de uma menina que na época do caso tinha 12 anos, tinha um futuro pela frente, porém ela acabou tendo uma vida totalmente cefada por causa da negligência causada pelos dois jovens motoristas que foram disputar o racha. E hoje, atualmente, esses dois jovens não responderam por esse crime e o crime acabou ficando totalmente prescrito. Vocês vão conhecer a história de Fabíola Regina Coalho aqui no Caso Chocante. Então, bora pro vídeo. Tudo aconteceu no dia 14 de agosto de 2003, por volta das 7h15 da noite, na Avenida Colombo, na cidade de Maringá, no Paraná. Fabíola Regina Coalho, na época, nos fatos, tinha 12 anos, filha de Márcia Regina Coalho e Milton Carnevale Coalho. Vinda de uma família humilde, a mãe de Fabíola tinha uma lanchonete na Avenida Colombo, local onde também trabalhava. Além do trabalho, a menina era apaixonada por animais e tinha o sonho de terminar o colégio para poder cursar a faculdade de veterinária. Além dos animais, ela também gostava muito de visitar assiduamente suas locadoras, pois gostava muito de assistir filmes. No dia 14 de agosto, no começo da noite, Fabíola saiu de casa para ir ao local de trabalho de sua mãe. Em algumas matérias, falavam que a menina saiu de casa para entregar um filme na locadora. Quando ela resolveu atravessar a Avenida Colombo, dois veículos em altas velocidades, correndo a aproximadamente 120 km por hora, numa disputa conhecida por racha. E um dos veículos estava com os faróis apagados, conforme a informação das testemunhas, acabando assim por atropelar a menina, lançando a 66 metros de altura, levando à morte quase que instantaneamente. Os motoristas que estavam conduzindo o veículo fugiram sem prestar socorro. As testemunhas tentaram socorrer a vítima, enquanto Márcia, sua mãe, que estava trabalhando, avistava o tumulto em volta, sem saber que o acidentado era sua filha. Já os motoristas fugiram do local sem prestar o socorro à vítima. Horas depois, quem acabou preso foi Luiz Forini, sendo capturado pela polícia a caminho de Floraí, que fica a 44 km de Maringá. Dia mais tarde, foi preso Marcos Jesus Garcia, o motorista que estava dirigindo o carro e o responsável pela morte de Fabíola. Os dois foram capturados pela polícia, mas logo em seguida acabaram sendo liberados, segundo Luiz Forini. Marcos Jesus Garcia estava combinando uma disputa de racha, desafiando para a corrida ilegal, pouco antes da morte de Fabíola. A corrida deveria partir da faculdade UEM. Marcos era um motorista que estava correndo mais rápido e também estava com os faróis desligados durante a corrida, e o que acabou de atropelar a pequena Fabíola, lançando a quase 70 metros de altura e o levando à morte. Marcos continua indo em alta velocidade e mais rápido do que antes, avançando sinais e saindo de Maringá. Já o Luiz Forini estava fazendo o mesmo. Após serem capturados pela polícia, eles seriam condenados a 18 anos de prisão, apesar de que na época do ocorrido os envolvidos eram menores de idade. E isso revoltou a população de Maringá e também os familiares e amigos da vítima. Fabíola Regina Coalho foi enterrada no cemitério de Maringá, onde os familiares e amigos prestaram suas homenagens. A família pediu justiça por Fabíola contra Marcos Jesus da Silva e Luiz Forini, responsáveis por disputarem racha e provocarem a morte de Fabíola. Em 2009, os dois motoristas, Marcos e Luiz, que disputavam o racha, foram levados a júri popular e condenados por homicídio doloso, quando não tem intenção de matar. Depois que o Ministério Público, Marcos, que dirigia o carro que atingiu Fabíola, foi sentenciado a 8 anos de prisão em regime semiaberto. Luiz
Foi condenado a 7 anos e meio também em regime semiaberto, mas não chegou a cumprir a nenhum dia de pena. Atualmente, Luiz Forini está oficialmente livre da prisão, porque a pena imposta a ele prescreveu. Depois da condenação, no dia 20 de junho de 2010, o processo foi considerado transitado e julgado para acusação. Caberia à vara das execuções penais cumprir a ordem de prisão até 2016, que era o prazo estipulado por lei. Mas o tempo passou e nada foi feito. Na terça-feira, a justiça determinou que Luiz Forini não pôde mais ser punido pela morte de Fabiola. E durante o processo, ninguém atentou que Luiz, na época, era menor de 21 anos. Com isso, durante o tempo de prescrição é menor e passa 12 anos para 6, e explicou o advogado Antônio Marcos Soleira. Entre 2012 e 2014, a promotora do caso pediu por 4 vezes informações à justiça a respeito de trânsito em julgado da ação e da expedição do mandado de prisão do condenado. Em uma delas, chegou a lembrar que a situação causou grande comoção na sociedade maringaense, havendo diversas cobranças acerca e da efetivação da sentença por parte da população. Em setembro de 2014, a Vara de Execuções Penais respondeu que a ação penal ainda aguardava o trânsito em julgado, ou seja, o réu ainda recorria da sentença, o que ainda não havia mandado de prisão. A informação confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná no mesmo mês. E o Tribunal de Justiça negou os recursos da defesa em 2014. O mandado de prisão foi expedido, mas o Luiz não foi localizado. No processo, constava como foragido, mas no mesmo processo havia uma certidão com o endereço da empresa que ele trabalhava. Em setembro de 2015, o advogado chegou a pedir autorização para que Luiz se apresentasse à colônia penal industrial de Maringá, onde cumpriria a pena em regime semiaberto. Obteve o apoio do Ministério Público do Paraná, mas o pedido foi negado pela Justiça. Foi determinado que o condenado se apresentasse na cadeia de Maringá. Luiz nunca se apresentou. Para o advogado assistente de acusação, houve um erro na vara de execuções penais. Nem o processo da execução da pena foi aberto, e foi uma falha do Estado através da vara das execuções penais, pontua o advogado Israel Batista de Moura. Para a mãe de Fabiola, esperava que a justiça e a extinção da pena de um responsável pela morte de sua filha trouxe ainda mais dor. Ele não foi preso em nenhum dia. Ele não perdeu a carteira de motorista. É uma decepção e uma falha de lei. É muito triste. Não foi um acidente. Eles estavam disputando racha, lamentou a mãe de Fabiola. E isso acabou destruindo de vez a família de Fabiola. O pai, Milton Carnevale Coalho, sofreu 2 AVC e vive na cama sob os cuidados de Márcia, sua esposa e mãe da vítima. Atualmente, ela trabalha na lanchonete em frente à Avenida Colombo, onde a sua filha Fabiola Regina Coalho foi morta em um racha por imprudência de 2 menores na época dos fatos, Marcos Jesus Garcia e Luiz Forini. Imprudência no trânsito ocorre quando o condutor tem consciência do que é certo, mesmo assim escolhe o incorreto, imprecipitadamente, sem cautela.